No outono, as temperaturas ficam um pouco mais amenas e o clima também é mais seco. E com essa combinação, é preciso tomar mais cuidado com as doenças respiratórias e cardiovasculares, principalmente para quem já possui uma predisposição devido à hereditariedade e qualquer sinal de risco para o corpo. A indicação é atendimento médico o mais breve possível. Muita gente não sabe que os dias frios podem sim favorecer ao surgimento dos problemas no coração. E por que isso ocorre? Quem explica é o cardiologista Armando Martins. O frio aumenta a resistência periférica. Existe uma vasoconstrição. Porque quando você tem calor, os vasos dilatam para trocar o calor com o ambiente, do corpo com o ambiente, para poder a pessoa suar e manter a temperatura do corpo estável. Quando é o frio, é a mesma coisa. O organismo constringe os vasos para manter a temperatura. Essa vasoconstrição aumenta a resistência do coração. Quer dizer, o coração, a pressão arterial, por exemplo, é fluxo vezes resistência. Então, quando você aumenta a resistência, você tem um trabalho maior do coração. Esse trabalho maior do coração, ele provoca o quê? Ele provoca um aumento do consumo de oxigênio e, consequentemente, são desencadeadas as crises de insuficiência coronária. A par disso, existem outros fatores, né? Existe uma diminuição da volemia, e essa diminuição da volemia aumenta o hematócrito, e o hematócrito, que a gente chama a quantidade de glóbulos sanguíneos, aumenta um pouco, e isso promove também uma maior possibilidade de coagulação do sangue. Doutor Armando completa que nos dias frios a tendência à coagulação do sangue também é aumentada. E somado aos maus hábitos de vida, a incidência de infarto e AVC realmente é muito maior. O infarto é uma placa aterosclerótica que se rompe ou está extremamente estreita. Quando essa placa sofre uma alteração, as plaquetas se aderem nessa placa e formam um trombo. Inicialmente um trombo chamado trombo branco, que depois vira um trombo vermelho. Esse trombo, que é um coágulo, ele oclui a artéria. A oclusão da artéria é o infarto do miocárdio. Não passa sangue. Fica uma região do coração sem sangue. Porque a artéria chamada coronária, por isso que a gente chama de doença coronária, a artéria coronária é a artéria que irriga o músculo do coração. O coração é um músculo que trabalha 24 horas incessantemente. Então, um músculo que necessita um aporte de oxigênio e de glicose frequentemente. Quando esse coração é privado do oxigênio, existe um balanço. É uma balança, oferta de oxigênio, consumo de oxigênio. Quando o consumo é maior do que a oferta, você vai ter uma coisa que chama isquemia, uma diminuição de sangue na região, numa determinada área do coração. Se a circulação da coronária é totalmente obstruída, vai provocar um infarto agudo do miocárdio. O inverno tem uma característica: geralmente as pessoas ficam mais recolhidas, a tendência é circular menos. Segundo, tendem a aumentar a ingestão de alimentos quentes e comidas hipercalóricas, para poder, o que ele fala, vamos aquecer, vamos comer uma comidinha mais quente para aquecer. E é uma verdade. Com isso aumenta o consumo de gorduras, principalmente. É claro que isso aí é um fator de risco, não é um fator precipitante. Mas o inverno tende a aumentar os fatores de risco. Doutor Armando deixa claro que ainda não existem pesquisas científicas comprovando que o uso de agasalhos e máscaras durante a atividade física ao ar livre realmente irá proteger o corpo de sofrer com as baixas temperaturas. A hereditariedade influencia muito mais nos ataques ao coração. A coronariopatia não é uma doença hereditária, mas é uma doença familiar. Então, o indivíduo que tem uma história familiar de eventos cardiovasculares, principalmente infarto e AVC, tem que pôr, como diz outro, aquele velho termo, as barbas de molho, e para as mulheres ficarem de olho também. Evidentemente que o indivíduo que tem esse tipo, ele tem que tomar mais cuidado, mas isso não quer dizer que ele vai ter um evento. Quer dizer que ele tem que redobrar os cuidados e a prevenção, e principalmente a avaliação.
São indivíduos que têm que submeter a uma avaliação sistemática. Por quê? Porque tem uma maior tendência de desenvolver essas doenças. É claro que no inverno você tem que manter uma atividade física regular, uma alimentação boa e, principalmente, se aquecer bem. Evitar exposição demorada ao frio muito grande. Isso são talvez uma maneira de controlar. Evidentemente que isso aí é baseado em observação e não em trabalhos randomizados bem feitos.